Olá, vamos ver se está dando certo. Olá, vamos ver aqui. Estamos ok? Eu gostaria que vocês me dissessem se estão me ouvindo, se está a imagem adequada. Alguém pode me dar um retorno aqui nos comentários? Vamos ver. E aí, alguém escreve para mim aqui nos comentários se deu certo. Ah, Marilene tá me dando boa noite. Ah, que coisa bem boa. Então, tá dando certo? O som tá legal, Marilene? Eu tô perguntando aqui também. Ah, perfeito. Ai, que coisa bem boa. Eu tô aqui escrevendo para Cris que está tudo ok, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Não, é que ao vivo a gente resolve, faz e acontece. Não é verdade? É assim, problemas se solucionam ao vivo e a cores. É na hora, não tem outra forma. Vamos ver, eu queria saber. Ah, agora deu certo, Cris. Então, tá, perfeito. Quero verificar aqui como é que eu faço para chamar então a Cris aqui no nosso para ela dar um boa noite. Cris, como é que a gente faz aqui um socorro? Eu não estou enxergando que tu me falaste que tinha aqui para duas carinhas para chamar, não estou enxergando isso não. E aí, o que a gente faz? Eu tô rindo aqui. Porque aqui no meu computador eu não tô enxergando onde eu posso te chamar, Cris. Como é que a gente faz? Alguém pode nos dar um socorro nesse sentido? Vamos ver aqui. Eu tô aqui procurando, verificando aonde que tem para que eu adicione a Cris para entrar também. Oh, tchum, tchum, tchum. E agora? Alguém me dá uma luz aqui no grupo? Oi, oi, boa noite. Enquanto vocês estão chegando, nós estamos aqui organizando do lado dos emojis aqui. Não tem emoji, a figurinha do avatar, publique uma figurinha. Oh, oh. E aí, vamos ver o que a gente faz. Olha, Cris, eu não estou enxergando aqui aonde que se coloca. Ai, que divertido, né? E aí? Bom, enquanto isso eu vou conversando com vocês, ok? Eu acho que é por aí o caminho. Não é, Cris? Manda um print da tela? Mando para ti um print da tela. Pera aí. Aqui. Ó, tudo ao vivo e a cores aqui se faz. É assim que funcionam as coisas. Tá aí, Cris. Mandei o print da tela para ti.
Não estou enxergando nenhum lugarzinho aqui que diga que é onde eu posso estar te adicionando. Porque era legal tu estar aqui comigo, não é verdade? Vamos ver se é aqui também não. Não sei não. Eu só sei que, olha, tá muito divertido isso, porque eu já fiz palestras online de vários formatos, em várias formas. Gosto de usar o StreamYard e aqui é ao vivo direto no grupo no Facebook. E deste formato eu não tinha feito ainda, então vocês viram que eu estou debutando no formato. Agora, falar. Ah, meninas, eu adoro. Então, quero ver com vocês. Posso ir conversando? O que a gente faz, Cris? Chegaste a ver algum formato que tem? Descobriu? Abre a sua tela, ela está me dizendo. Onde mostra você. Sim, aqui nesta parte. Vou mandar aqui para ti também. Tô mandando. Aqui só tem ações, registro de evento, não é isso. Oh, oh. Ai, que legal. Não, eu me divirto, né? Eu aqui estou me divertindo com vocês. É tão bom quando a gente aprende coisas novas, não é verdade? Porque a vida da gente é assim. Estamos sempre aprendendo. E aí, clica na tecla, a tecla daí só volta e minimiza. A teclinha, ela volta para o quadradinho pequenininho. Não é isto, não. Bom, bom. Como nós estamos falando, a ideia é falarmos sobre empreendedorismo feminino. Quero dizer para vocês que uma mulher tem que dar um jeito, não é assim? Ah, tá, vou falar então. A minha ideia que era que tu estivesse aqui comigo para que nós duas pudéssemos fazer um bate-papo, tu poder me apresentar. Como não vai ser neste formato, então, tô aqui, eu e vocês. Cris, tu escreve alguma coisa aí também nos comentários, por favor. Quero dar uma boa noite a todas que estão aqui assistindo, as que irão assistir depois na gravação, sem problema nenhum, porque fica aqui gravado. O que eu quero colocar para vocês é que eu sou Beatriz Perufo e tenho uma caminhada muito grande, palestro já há muito tempo, há mais de 27 anos, e sou fundadora, administradora da Rede Mulheres Mais Felizes. Este é um grupo que reúne mais de 9.300 mulheres num grupo fechado no Facebook, onde o objetivo é exatamente o fortalecimento da mulher pelo conhecimento, pelo aumento da autoestima e, claro, o financeiro. Quando eu iniciei este grupo, que a amada Cris, imagina que amada, maravilhosas são vocês em me receber aqui. Eu quero deixar registrado o meu agradecimento. Muito feliz mesmo. Quando montei o grupo da Rede Mulheres Mais Felizes, eu imaginei que teríamos em torno de 100, 200 mulheres. E o fato de termos mais de 9.000 mulheres neste grupo fechado mostra o quanto nós queremos sim melhorar, o quanto nós queremos crescer como pessoas, como seres humanos. E isso tudo nos fortalece a cada dia
a união entre nós mulheres. Mas eu vou falar mais depois sobre sororidade. E o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que é a força desta união. Perdão pela falha técnica, nada. Aqui a gente aprende a... Eu costumo dizer que a gente toca flauta, não é verdade? Chupa cana, faz qualquer coisa e tudo ao mesmo tempo. É assim, não te preocupa, bem tranquila. O que quero comentar com vocês também, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu sou advogada e estou na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu participo da ordem já desde os anos 90, final de 80, dos anos 80 e início dos anos 90. E então isso dá mais de 30. E hoje passei já por vários cargos dentro da OAB. Já fui eleita secretária-geral dentro da diretoria da OAB daqui de Bento Gonçalves, onde resido. Também já fui eleita conselheira seccional, nós chamamos de seccional, mas é conselheira estadual da OAB por 3 gestões. E nesta gestão, então, fui eleita conselheira federal da OAB. Este é um lado meu. Gostaram do lado meu? Pois é. O outro lado é toda a questão de gestão de pessoas, relacionamentos, onde sim trabalho muito com a ideia é que nós tenhamos relacionamentos melhores. Então eu trabalho neste sentido. E aí comecei a palestrar. Mas antes disso, eu comecei a palestrar em torno de 27 anos atrás. Mas antes disso eu dei aula no Senac, fui instrutora de cursos na área de gestão de pessoas. Meu primeiro trabalho foi dando aula numa academia, porque era bailarina. Então eu com 14 anos estava dando aula de alongamento, expressão corporal, uma delícia. O que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente começa a trabalhar com mulheres, é algo que envolve tanto a vida da gente que não tem volta, não é verdade? Acredito que com vocês aconteça a mesma coisa. Então eu iniciei lá com 14 anos, trabalhando com mulheres e nunca imaginei que hoje estaria falando para mulheres que estão em ambientes agressores, que estamos falando de prevenção e combate à violência contra a mulher, estamos falando em igualdade de direitos e oportunidades, estamos falando no fortalecimento feminino. Então o que eu quero colocar para vocês é isso, a vida da gente é como uma bola de neve. As coisas vão acontecendo, não é simplesmente vão acontecendo, elas acontecem por um propósito de vida, porque nós somos as escolhas que fazemos, nós somos os resultados das nossas escolhas. Então aquela bola de neve vai rolando e pessoas vão entrando na nossa bola de neve, fazendo parte da nossa vida. E da mesma forma, o nosso trabalho. É interessante isso, não é? Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês antes. E por favor, perguntas que vocês tenham, coloquem aqui nos comentários, dúvidas, a gente vai conversando, ok? É por aí o caminho. Quero colocar para vocês que isso é muito importante também. Quando falamos de empreendedorismo feminino, de espaços, de mulheres ocupando espaços de poder, nós estamos falando de mercado de trabalho, de sororidade, e é muito importante nós voltarmos um pouco no tempo e pensarmos como era a vida daquelas mulheres que nos antecederam. Da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, da minha bisavó.
Eu estou falando de algumas mulheres de 50 anos atrás. Eu não preciso nem ir a 100 anos atrás. Eu estou falando de 50. Eu vou ler para vocês aqui. Revista Querida. Era a revista que foi publicada em 1955. O lugar da mulher é no lar. O trabalho fora de casa masculiniza. Vocês imaginaram? Então, o que nós estamos falando? Que as mulheres de 1955, elas aprenderam que a mulher tinha que ficar restrita ao ambiente doméstico. Só. Era isso. Elas aprendiam a cozinhar, a bordar. Não era isso? Bom, olhem outra. Não se deve irritar um homem com ciúmes e dúvidas. Jornal das Moças, uma revista da época. Sempre que um homem sair de casa com os amigos, ai, eu odeio essa frase, e voltar tarde da noite, espere-o linda, cheirosa e dócil. Vocês gostaram dessa? Dócil. A mulher não podia se manifestar, a mulher não podia dizer para ele que ela estava chateada, que ele tinha chegado cansado, que ele tinha chegado tarde. Ela tinha que estar linda, cheirosa e dócil. Então, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: vamos parar com o julgamento daquelas mulheres que ainda reproduzem estas falas, estes padrões que elas aprenderam naquela época. Nós temos que sair deste julgamento. Por quê? Porque para elas só era permitido casar. Porque nós tínhamos 3 tipos de mulheres. A mulher que não tinha casado, então ela era o quê? Considerada o quê? Solteirona. Não era isso? Era o termo que colocavam a ela, que diminuía esta mulher, porque ela não tinha conseguido um bom partido para casar. Ela não tinha escolha de ficar em casa. Não, solteira ou morando sozinha, nem pensar. Porque daí, então, ela era uma mulher da vida, não era? Bom, nós temos, então, a mulher casada, que mesmo que ela estivesse num ambiente com um homem agressor, ela tinha que permanecer nele. Porque se ela se separasse deste homem, o que iria acontecer com ela? Ela seria considerada uma mulher largada. A mulher desquitada, separada na época, ela era considerada uma mulher largada. Olhem o absurdo. Então, esta mulher que queria se separar para que realmente pudesse ter uma vida adequada, era como se a culpa do término da relação fosse dela. Então, vamos olhar com mais empatia as mulheres que nos antecederam, porque elas não podiam escolher. Elas não tinham a liberdade que nós hoje temos, que é a liberdade de escolha. Nós escolhemos com quem queremos ficar, nós escolhemos se queremos ficar, nós escolhemos onde queremos estar. Então, gurias, pelo amor de Deus, aproveitem esta liberdade de escolha com muita sabedoria. Sim, porque a nós é permitido. E ainda, quando uma mulher reproduz uma atitude machista, que é aquela atitude que algumas pessoas dizem que, mas entre mulheres há muita inveja, entre mulheres há muita concorrência. Vocês não ouviram já isso? Comentem aqui comigo. Eu quero saber o que vocês estão pensando a respeito. E aí, não era assim? Pois então, eu quero perguntar para vocês: ciúmes tem sexo? Inveja tem sexo? Só mulheres que sentem ciúmes e inveja? Hã? Não!
Homens e mulheres têm inveja e têm ciúmes. Então, e olha quantos homens agressores que vemos hoje, principalmente, que a mulher, quando quer se separar, então ele ainda está lá em 1900 e acha que a mulher é propriedade dele e a trata como se fosse uma propriedade, uma coisa, um objeto. É a posse, a propriedade dessa mulher. Então, a mulher, quando quer se separar, olhem quantos casos nós estamos vendo de violência contra a mulher. Isso é grave, é sério. E isso depende, esta mudança na sociedade, de cada uma de nós, inclusive. Porque nós tratamos os nossos filhos de que forma? Quem tem filhos aqui, como é que trata? Bom, algumas tratam de forma adequada, com igualdade, sim. Agora, a grande maioria foi educada. Eu fui educada dessa forma, por isso que falo, nós mulheres fomos educadas de uma forma patriarcal e machista. E aí, nós fomos educadas para quê? Para que a mulher ficasse em casa. Vocês lembram quando eu comecei a falar sobre isso? Pois é. E aí, como é que vocês tratam o marido, o amancebado, o namorado de vocês, os filhos meninos de vocês, as filhas meninas? Quem é que lava a louça, seca a louça? Quem é que limpa o banheiro? Quem é que recolhe as roupas? Pois é. Aí nós entramos numa questão muito séria. Como é que eu quero ter respeito? Como é que eu quero que as pessoas ajam comigo? Que eu seja respeitada pelas minhas escolhas, se eu estou ensinando as minhas filhas a serem subalternas, a serem menores, que o menino pode ficar brincando enquanto a menina põe a mesa. Os dois têm que estar pondo a mesa. Isso, a igualdade, ela está prevista na Constituição Federal. A partir de 1988, todas e todos são iguais perante a lei. Então, não existe trabalho de menino e de menina. Não existe cor de menino ou de menina. Não existe isso. Os meninos sofrem muito porque não podem chorar. Porque ainda tem pessoas que educam, ainda tem pais e mães que educam o menino que ele não pode chorar, ele não pode sentir. E como é que este homem, quando for adulto, ele vai sentir? Como é que ele vai aprender a ter sentimento, a expressar o sentimento? Ele não vai. Ele será um homem duro. Então, vamos começar a mostrar pelo exemplo como nós agimos. E aí sim nós teremos uma sociedade melhor, igualitária, com equidade. Aí sim, com a diversidade, com as diferenças de raça, de cor, de credo, de religiões, de partidos políticos. Nós temos que respeitar as diferenças para que também respeitem as nossas. Não vejo outra alternativa. Às vezes, nós temos que, quando encontramos uma pedra no caminho, nós temos algumas alternativas. Nós podemos pular esta pedra. Nós podemos desviar desta pedra. Nós podemos pegar uma ferramenta e quebrar esta pedra e tornar ela em tipo brita, que a gente possa caminhar sobre ela. Mas vai demorar bastante, não é verdade? Nós vamos demorar muito tempo com uma ferramenta quebrando essa pedra. Agora, se estivermos juntas, essa pedra se resolve rapidinho. Porque às vezes nós precisamos sim contornar.
contornar os problemas, desviar deles. Agora, tem outros momentos que não tem como, ultrapassar esta pedra. E aí nós precisamos de ajuda. Eu costumo dizer que nós, mulheres, sempre devemos estar de mãos dadas. Sempre. Porque, ora, estamos ajudando. Estamos ajudando a outra mulher. Estamos de mão dada, segurando ela, levantando ela. Ora, estamos sendo ajudadas. Nós estamos sendo ajudadas. Porque nós, mulheres, nós precisamos exatamente desta união para crescermos juntas. E aí eu entro, então, no assunto que é o motivo de eu ter vindo aqui conversar com vocês, que é essa questão do empreendedorismo. Nós precisamos de muita coragem de sair deste lugar que nos foi imposto. Nós precisamos de muita coragem para dizer que eu quero fazer por mim. Quando a Cristiane me pediu, então, o meu currículo, um mini currículo para apresentar para vocês, e ela riu e ela me disse assim: pô, Beatriz, que currículo comprido que tu tens. E eu só tinha mandado o meu mini currículo. Por quê? Porque eu realmente faço muito. Mas faço muito por quê? Porque eu quero uma vida melhor para mim, para as minhas filhas, quero uma vida melhor para o meu marido, para a minha família, quero uma vida melhor para os meus vizinhos, quero uma vida melhor para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, para o mundo onde eu habito. Se nós ficarmos confortavelmente naquele lugar que sempre poderíamos estar, não tem problema nenhum da mulher que queira ser dona de casa. Muito pelo contrário, a escolha é de cada uma de nós. Se ela escolher ser dona de casa, mas que fique sendo dona de casa e que seja muito feliz na escolha dela. Mas que isso não seja a escolha de outra pessoa por ela, que seja uma escolha dela. Agora, a mulher que se coloca para o empreendedorismo, ela tem que buscar muito conhecimento. Não dá para parar. E conhecimento não ocupa espaço. O conhecimento se dá como hoje aqui. Hoje eu estou falando, amanhã é outra. E assim a gente vai crescendo juntas também. Pela troca de conhecimento. Cursos, façam cursos de tudo que vocês puderem fazer. Na área de gestão de pessoas, de autoconhecimento, isso é essencial. Por quê? Porque nos negócios, para realizar negócios, nós temos que conhecer pessoas. Nós temos que saber como as pessoas agem. Nós temos que ler nas entrelinhas. Não basta simplesmente, às vezes, uma fala, ela tem um viés que não era bem aquilo que ela estava querendo dizer. E aí, nós, sim, tendo este autoconhecimento, tendo sim um conhecimento na área de gestão de pessoas, a gente vai saber interpretar o que ela estava querendo dizer. Algumas pessoas são literais e falam realmente o que pensam, mas a grande maioria fala pelas entrelinhas, fala pelo gesto, fala pelo silêncio. Fala quando diz assim, vou dar um exemplo, mas eu tenho certeza que eu gosto muito do que tu está falando. E a pessoa fica fazendo que não com a cabeça. Quando uma pessoa
fala uma resposta afirmativa, fazendo que não com a cabeça, é porque ela não está, nem ela, acreditando naquela fala dela. Que o que ela está pensando é diferente do que ela está verbalizando. Uma pessoa que te recebe de braço cruzado, ela não está afim de te receber. Braço cruzado, atirada na cadeira. Nós temos que ler o corpo das pessoas. Temos que ler o rosto da pessoa. As atitudes, os gestos, o corpo inteiro fala e não só o que ela está dizendo. Então, quando falei do meu currículo, é no sentido de que eu tenho formação em biopsicologia, além do direito, eneagrama, programação neurolinguística, PNL, 500 coisas. Fiz até curso de minhocultura, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque eu tenho uma horta no meu sítio e eu quero um adubo melhor, saudável, sustentável. Eu preciso falar a respeito disso também. Por quê? Porque eu estou falando daí de uma alimentação saudável. No momento que eu consigo trabalhar com as pessoas em relação, tendo um conhecimento de coaching, de mentorias, de várias outras formações, eu consigo falar também sobre vários assuntos. E tem uma questão que é muito importante, falando sobre falar, que ninguém nasceu falando. Eu vou repetir. Ninguém nasceu falando. Nós aprendemos a falar. Isso significa que eu, Beatriz, não nasci oradora. Eu, Beatriz, não nasci palestrante. Eu me tornei. Então, nós estamos trabalhando no nosso desenvolvimento para que também possamos contribuir com o nosso conhecimento para o crescimento de outras pessoas. A transformação da sociedade, do mundo, da família, não importa. A transformação se dá pela fala, sim, mas ela se dá muito pelo exemplo. Por isso que nós temos que cuidar com o nosso corpo. Quando disse que o corpo também fala. Eu gostaria de saber de vocês, aqui a Cris está dizendo conhecimento é vida. E tu sabe que até complemento. Para mim, conhecimento liberta. O conhecimento liberta. No momento que uma mulher busca este conhecimento, que pode ser através da profissão dela, pode ser outro conhecimento também, lógico, ela, com o conhecimento, ela consegue escolher. Ela consegue verificar, sabe aquela história do joio e do trigo? Pois é, isso é joio, isso é trigo, isso é joio, isso é trigo. Ela consegue separar. O conhecimento liberta. É bonito isso, não é? Quero dizer para vocês que hoje nós temos também uma diferença muito grande daquelas mulheres que nos antecederam, que é a questão de padrões. As diferenças de padrões de mulheres, de tipos de mulheres, é tão grande que principalmente vocês que vendem saúde, que vendem beleza, que vendem autoestima, porque é isso que vocês vendem. No momento que eu pego o meu batom e eu passo o meu batom, ainda de manhã, que eu já acordo e me maquio. Bom, quando eu passo o meu batom, eu estou passando para mim. Eu estou olhando para mim no meu espelho e dizendo bom dia.
Então, o que vocês vendem não é um batom. Vocês vendem um sorriso colorido. Vocês vendem autoestima. E é tão importante no fortalecimento da mulher o aumento da autoestima que eu não sei se vocês têm noção da grandeza do trabalho de vocês. Porque o fortalecimento da autoestima, o fortalecimento feminino, ele se dá por 3 pilares, no meu entender. 3 pilares. O aumento da autoestima, o pilar financeiro, uma mulher que consegue pagar as suas próprias contas, que consegue ter um planejamento de vida tranquilo, que consegue fazer as escolhas dela também. Hoje eu quero comer um cachorro quente, ok. Amanhã eu quero ir num restaurante comer uma pizza, ok. Eu quero ir viajar, ok. Então, quando eu tenho uma programação financeira, um planejamento financeiro, eu também estou uma mulher mais fortalecida. E o outro pilar, é claro que é o conhecimento. Uma mulher só fala do que ela conhece. Ela só fala do assunto que ela domina. Caso contrário, logo descobrem que ela está falando uma asneira que não tem nada a ver com o que ela está falando. Não é assim? Vocês já foram comprar ovos de galinha no mercado? E aí vocês olharam assim e a gente escolhe o ovo de galinha como? Aquele que está bem limpinho, bem bonito, não é verdade? Ninguém vai lá e escolhe um ovo que está cheio de titica de galinha. Claro que não. É um ovo limpo, bonito. Com a embalagem, a caixinha de isopor ou a caixinha de papelão, que está toda limpa, que daí a gente olha a data de validade, a gente olha se tem algum ovo quebrado. Nós tomamos todos os cuidados na aparência, mas quantas vezes nós já levamos ovos podres para casa? Mas o ovo era lindo, não tinha nada de errado nele. Pois é, aí entra o conhecimento. Nós somos da mesma forma. Nós temos que ter uma aparência adequada ao nosso ambiente de trabalho, ao que nós fazemos, à nossa profissão. A nossa aparência tem que ser de acordo com a nossa fala. Agora, se esta fala for podre, não dá para ficar nem 5 minutos do lado de uma pessoa que tem uma fala ruim. Então, eu estou comentando isso com vocês porque quando a gente fala de empreendedorismo feminino, nós estamos falando de mulheres que se colocam para fora. Nós saímos daquele ambiente doméstico para ir para fora. E este para fora significa que então sim, o meu conhecimento tem que estar adequado com a minha voz e tem que estar adequado com a minha aparência. Se eu não tiver este casamento desses três itens, não dá. Eu posso estar com um degote enorme pulando carnaval. Ok, sem problema nenhum. Eu posso estar de biquíni na praia. Ok, não tem problema nenhum. Agora, se eu for visitar uma cliente, se eu for atender uma pessoa com um degote na barriga, desculpa, mas não vai dar certo. Por quê? Porque o foco sai do produto que eu trabalho ou do serviço que eu presto para a minha aparência. A minha aparência, ela tem que ser leve. Leve no sentido de que o que tem que aparecer mais é o meu trabalho, é a minha postura de trabalho e não o que eu quero mostrar um detalhe. Então eu vou dar um outro exemplo. A analogia do ovo é boa, não é verdade? A Cris colocou aqui, adorei essa analogia. Eu gosto de visualizar os exemplos.
Sim, congruência. Nós precisamos ter congruência com toda a nossa vida. Porque é muito fácil dizer, ai, olha a fulana, tá lá de saia curta. Ai, olha a fulana, tá assim, tá assado. Olha só, tem 2 dedos de cabelo que ela não pinta, que relaxada. Gente, será que ela não parou de pintar e ela tá deixando o cabelo ficar como o meu, por exemplo, com os brancos aparecendo? Será? Será que ela não optou em parar de pintar? Então, antes da gente julgar, nós temos que parar e estarmos num lugar de empatia. Porque é muito fácil apontar o dedo para os outros. Agora, e eu? Como é que eu estou? E eu? Como é que eu estou dentro da minha vida, do meu trabalho, com as pessoas? Eu gosto de fazer uma pergunta. Você se contrataria? Gostou da minha pergunta? Você se contrataria? Gostaram? Essa é uma pergunta que faz a gente pensar, não é? Será que eu gostaria de ter uma mulher como eu trabalhando para mim? Será? Será que esta mulher ela está falando de que forma? Ela é congruente com a fala dela ou será que não? É uma pessoa que fica criticando? É uma pessoa que fica cutucando? Ou é uma pessoa que fala num lugar de empatia? É importante a gente parar para pensar sobre isso. Você contrataria? Adoro, adoro essa pergunta. Tem um outro tema que é muito importante falarmos quando a gente fala sobre empreendedorismo. Vocês lembram aquela imagem que tem de uma mulher cheia de braços tipo polvo, onde ela tá com um filho preso numa perna, tem a comida num braço, a limpeza da casa no outro, o computador num outro braço, e assim ela tem vários. Eu quero perguntar para vocês aqui, como é que tu está fazendo a tua gestão do tempo? Porque uma mulher sobrecarregada, ela está fazendo gestão do tempo? Ela está fazendo a escolha certa? Porque nós escolhemos. Nós escolhemos sim. Ah, nós escolhemos o parceiro, a parceira para morar conosco. E aí? É parceira, parceiro ou é um acomodado? Que fica lá sentado na poltrona? Pois é. Por que tem mulheres ainda que querem fazer tudo sozinhas? Ah, mas se eu não fizer, não vai ficar bom. O jeito que ele faz, depois eu tenho que voltar lá e fazer de novo. Será que esta escolha por perfeição não está te sobrecarregando? Está na hora da gente parar para pensar no nosso dia, de manhã, desde que a gente acorda, até a hora de dormir. Coloca no papel quanto tempo para exercitar cada tarefa. Ah, fiquei de tal hora, cuidando da casa. De tal hora, hoje eu precisei fazer o almoço. Então, quanto tempo tu gastaste para fazer o almoço? Ah, quem tem filhos pequenos? É bem complicado, não é verdade? Claro, tem todas as atividades com as crianças. Agora, tem alguém que te ajuda? Agora eu quero perguntar para vocês, por que te ajuda? Se tu tens um relacionamento e tens uma pessoa que tu escolheste, homem ou mulher, eu não estou falando de marido ou de marida, eu quero perguntar se tu tens alguém que
tu compartilha a tua casa, compartilha a tua vida, porque é que tu tens que trabalhar e esta pessoa não. Ou esta pessoa menos. Então, quando eu ouço uma pessoa, uma mulher, chegar para mim e me dizer assim, bah, Beatriz, eu não tenho tempo. Eu não tô conseguindo fazer. Eu não tô conseguindo. O que é que ela não está conseguindo? Eleger prioridades. Ela, no momento que ela eleger prioridades na vida dela, ela terá tempo. Porque ela terá tempo para o que ela escolher fazer. Então, se eu chegar hoje e disser para vocês, eu quero fazer um mestrado, mas eu não tenho tempo, eu estou dizendo para vocês que a minha prioridade não é fazer um mestrado agora. Por quê? Porque eu tenho tempo para as coisas que eu estou escolhendo fazer. Então, nós temos que cuidar com algumas falas, com algumas atitudes nossas, porque se eu estou escolhendo gastar o meu tempo, mais tempo, por exemplo, lavando a louça, em vez de deixar para que outra pessoa a lave, eu estou priorizando a limpeza da louça. Ah, isso está certo, está errado? É uma questão de negociação tua com a pessoa que tu escolheste para viver. Agora, não me venha dizer que não tem tempo. Tempo tu tens. Todas nós temos 24 horas por dia. E nós escolhemos o que é que nós queremos fazer destas 24 horas. O que a gente não sabe é se a gente vai ter a próxima hora. Porque a gente vive como se fosse para sempre. Ai, Beatriz, tu tá falando de morte, ai, que coisa horrível. É coisa muito real. A pandemia chegou num momento da nossa vida que nos mostrou assim com muita frieza de que a vida é muito frágil, que a vida é um sopro. Então eu tenho que sim eleger prioridades na minha vida. O que é prioritário para mim hoje? É a minha família, é o meu trabalho, são as minhas amigas, meus amigos. Sim, transformar essa vida numa vida melhor. No momento que eu gerar transformação, o meu trabalho fica leve. Agora, se eu só vender um produto ou um serviço e não vender transformação, aí não tem propósito. Então, eu gosto tanto de falar sobre isso, porque muitas vezes, muitas pessoas não se dão conta que, como nós falamos lá no início, nós temos a liberdade de escolha. Então, olhe para a tua vida, olhe para quem está perto de ti. Saia deste lugar agressor, peça ajuda para sair deste lugar agressor. Transforme a tua vida numa vida melhor. Escolha com quem tu queres estar. Isso que não tem preço. Aí o teu trabalho é leve. Aí o teu trabalho tem propósito, sim, que é de ajudar outras pessoas, que é ajudar, sim, a aumentar a autoestima. Nós precisamos agir mais com sororidade, uma ajudando a outra. Vem de soror, de irmãs. Fraternidade vem de frater, de irmãos. Vocês sabiam? Pois então, agora nós temos a sororidade. É entre nós. Vamos nos ajudar. Hoje, 20 de setembro,
que é exatamente o Dia da Consciência Negra, é importante falar. Tem uma fala, uma frase, um ditado de uma associação de mulheres negras que eu gosto muito e que sempre peço licença para citar, que é: a mulher que sobe, puxa as outras, leva as outras. E é exatamente nisso que eu acredito. E o trabalho de vocês, do que conheço, é exatamente assim. A mulher que sobe, puxa as outras, leva as outras. Faz com que todas cresçam, faz com que todas consigam ocupar um espaço de poder que seja no âmbito dela, dos círculos de amizade dela, porque com o trabalho ela está ocupando um espaço de poder de voz, de fala, de posicionamento. E isso é muito importante. Sim, a Cris está lembrando que ontem foi o dia do empreendedorismo feminino. E é tão importante porque às vezes a gente fala, eu ouço mulheres falando principalmente assim: ah, Beatriz, tu tens que ver que eu não vou conseguir. É muito difícil. Ah, não, eu não vou conseguir. Tu está falando porque tu tem experiência, tu já fizeste tais cursos, barará, barará. Não, eu não vou conseguir. E aí olha para o problema como se fosse um bicho enorme, um dragão enorme. E esquece que o bicho grande é mais fácil de acertar. Se fosse um bicho pequeno, ia ser difícil tu jogar a tua seta e acertar. Um bicho grande tu acerta facilzinho. Não é assim? Um dragão grandão, tu pega o teu arco, a tua flecha e tu atira e tu vais acertar. E é assim que nós temos que nos focar. Quando a gente fala em empreendedorismo feminino, a gente tem que sair daquele lugar de 1900, ser muito grata às mulheres que nos antecederam, muito grata porque elas abriram as portas para que nós estivéssemos aqui hoje falando, tendo voz, tendo a oportunidade de trabalho, e temos que ter uma atitude muito mais positiva, olhando para frente, resolvendo, buscando a solução do problema, saindo do foco do problema e indo para a solução. Aí nós encontramos sim a solução, que muitas vezes está dentro de nós. É sair do medo. Gostou, Melry, do bicho grande? Pois é, às vezes o medo que nós temos é tão grande que nos paralisa. É o medo de errar, é o medo de ser famosa, é o medo do sucesso, é o medo de ter dinheiro, é o medo de ser apontada, que algumas pessoas dizem assim: ah, se tu tá ganhando dinheiro, ah, ela deve estar dando para o fulano. Não é isso? Ah, ela tá ganhando dinheiro? Mas claro, ela é a filha do ciclano. Ela tá ganhando dinheiro? Ah, mas é claro, ela casou com o fulano de tal. E o mérito desta mulher? Ela não pode ter conquistado o dinheiro dela? Claro que sim. Então, quando falamos de empreendedorismo feminino, nós temos que ter essa postura, este foco na solução, na empatia com outras mulheres, porque nós só iremos mudar esta fala se nós mudarmos esta fala em nós. Nós temos que passar a elogiar a outra mulher, a dizer o quanto ela está linda, a dizer que ela, olha como esta mulher é competente, a eleger mulheres, a colocar estas mulheres na vitrine. Quando uma mulher ocupa um cargo de poder, ela tem que ser valorizada e elogiada, porque muitas pessoas vão tentar botar ela para baixo. Cabe a nós, juntas,
segurarmos essas mulheres que ocupam esses espaços de poder, porque nós estamos ali representadas. A união é muito importante, mas muito importante. A capacitação, nossa, tem que ser constante para que nós tenhamos sempre o conhecimento em todos os assuntos que iremos falar. A liderança, ela tem que ser inspiradora, ela tem que inspirar outras mulheres dentro da missão do teu trabalho, dentro do propósito de vida e do teu trabalho. E claro, tu só enxergará os resultados se houver planejamento e mensuração. Tu tens que medir os teus resultados. Porque às vezes parece, mas eu não conquistei muito. A minha vida eu fiz isso, aquilo. Não, é só um pouquinho, não é nada. É muito. Faça os cálculos. Tudo tem que ser calculado. Não podemos medir pela grama do vizinho, porque de repente a grama do vizinho pode ser artificial. E aí tu de longe acha aquela grama linda. Enquanto que a tua grama é natural. A tua grama é de verdade. A tua grama tem que ser podada, precisa ser regada. Enquanto a do vizinho é falsa. Então, vamos parar de olhar para o vizinho e faça os teus cálculos, os teus planejamentos, teu planejamento de vida pessoal e profissional. Aí sim, tu será uma ótima profissional, uma ótima empreendedora, porque tu está preocupada com o teu nariz, sem ficar julgando o vizinho, sem ficar julgando os outros, e sim preocupada com os teus resultados, numa construção de uma sociedade melhor, porque tu trabalha com propósito. Tem tanto assunto para falar para vocês aqui. Estou aqui pensando, no meu Instagram, @BeatrizPerufo, vocês encontram um e-book que são os 20 passos para uma mulher ser mais feliz. E me acompanhem lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, tudo tá Beatriz Perufo, vocês vão me encontrar pelo meu nome. E aí vocês vão ter um pouquinho, claro, do que partilho o conhecimento nessas redes. E onde vocês puderem, vão lá, curte. É importante, compartilha. Isso também é sororidade. É uma ajudando a outra. A tua conhecida, a tua amiga, fez uma postagem lá. Compartilha, elogia, comenta. Isso é muito importante. Que amada, Melry, muito obrigada. Colocou meu Instagram aqui para vocês. Tem a minha página no Face também, que é Beatriz Perufo Palestrante, e o meu perfil é Beatriz Perufo. Tem um assunto que eu gostaria de conversar com vocês também. Antes de mais nada, como falei, preparo mulheres para falarem em público. E tenho um curso que estamos finalizando, que vocês aguardem, logo, logo vai estar aí. Cuidem nas redes sociais, que a ideia vai ter uma imersão gratuita e depois um curso com mais aprofundado e também uma mentoria individual para quem quiser, então, que eu analise cada uma de vocês. Bom, o que é importante o falar em público? O falar em público é uma live, o falar em público é a venda direta, o falar em público é um pitch de elevador, é aquele momento que tu tens que vender o teu produto em quantos segundos mesmo? É rapidíssimo. Nós temos 1 minuto, às vezes menos de 1 minuto para fazer uma venda. E aí pode ser a venda não do produto naquela hora, mas é a tua venda. Tu está te vendendo.
tu está vendendo o teu serviço. Isso é muito importante aprendermos a falar. Não é só a palestra com o microfone num auditório de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, eu não estou falando nisso. O falar em público, tu podes chegar também a isso. Agora, quando a gente aprende a caminhar devagar. A gente aprende a caminhar um passo por vez. A gente cai. Caímos, não caímos? Quantas vezes nossa mãe, quem estava nos cuidando, nosso pai, nossa avó, nos levantou? Às vezes caímos e esfolamos o joelho. Às vezes caímos de bunda. Às vezes rolamos de tanto que foi o tombo, de tão grande. Agora quero dizer para vocês que a gente só aprende fazendo, caindo, caminhando, caindo, erguendo, caminhando. Então, ninguém nasce uma mulher oradora. Nós nos transformamos numa mulher melhor. Então, eu quero deixar aqui para vocês, quem se interessar em ter esta mentoria, fazer esse trabalho, esse desenvolvimento, estou à disposição, sim. E também conversem comigo no WhatsApp, nas redes sociais, a gente troca ideias, tira dúvidas, sem problema nenhum. Porque o meu propósito de vida é sim ajudar outras mulheres a subir e ocuparem sim muitos espaços de poder. Aí nós estaremos representadas. Trabalho também de forma voluntária na BPW. Para quem não conhece, é Business Professional Woman. É a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais. Nós em Bento Gonçalves fundamos há 3 anos atrás. No Rio Grande do Sul temos 3 BPWs, Porto Alegre, Ijuí e Bento. Estou colocando aqui para vocês porque nós temos BPWs em vários estados. Mais de 100 países têm BPW. Somos mais de 40.000 mulheres BPWs no mundo. Isso significa uma rede de networking muito grande. Então eu quero deixar aqui o convite para vocês participarem sim deste movimento feminino que está há mais de 100 anos erguendo mulheres, que foi iniciada na época da guerra. Fica o convite porque a BPW não é só daquele local. A nossa BPW de Bento Gonçalves, por exemplo, ela é regional. Então fica o convite para vocês participarem também. E tem mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá na hora. Gente, já passou 1 hora. Vocês me deixam falando, eu falo. É rapidinho. Entrem na rede Mulheres Mais Felizes, lá no grupo fechado do Facebook também. Peçam para participar, que daí a gente já adiciona. Adicionem as amigas de vocês também ali. E aí nós vamos crescendo juntas. Para finalizar, eu quero dizer para vocês que para os gregos, os homens eram sábios e livres. Para os romanos, os homens eram grandes e fortes. Na Idade Média, as mulheres apareceram com a oportunidade de serem santas, porque só tinha essa categoria, ou tu era santo ou santa, ou não era, ou era queimada na fogueira. Hoje, o que é que você escolhe ser? O que é que você quer ser? Onde você quer estar? Com quem você quer estar? O que é que você quer fazer? Você tem a escolha. E eu quero dizer para vocês que para mim é um privilégio estar aqui conversando com vocês. Cris, muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade de falar com vocês. E eu espero sim
o retorno de vocês lá nas minhas redes, nas redes sociais, na Rede Mulheres Mais Felizes, para que a gente possa continuar essa conversa. E eu estou à disposição de vocês. Muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Um beijo bem grande no coração de cada uma. Beijo. Obrigada. Beijo.